Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus, porque temos esta oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. E hoje não vai ser diferente, nós vamos meditar e eu quero que você curve a sua cabeça só por um instante, vamos pedir ao Senhor que fale conosco nesta noite. Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial que temos de, mais uma vez, podermos ler e meditar na Tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala com cada um que está me vendo, me ouvindo. Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mês de férias, né? Férias é um período gostoso, é um período onde todos têm a oportunidade de passear, descansar, fazem os planos e agora eles vão poder usufruir dos planos que fizeram, aproveitando as férias. E o tema que eu escolhi para esta noite é uma viagem segura. Quando a gente vai fazer uma viagem, claro, a gente vai planejar a viagem, a gente vai, normalmente, quem vai de carro vai fazer uma revisão no carro, vai calibrar os pneus, vai abastecer o carro direitinho, vai ver se está tudo em ordem, porque você quer ter uma viagem tranquila. Se você vai de avião, é claro, você vai escolher uma companhia que seja confiável, né? Embora o avião é um transporte muito seguro, mas, claro, é uma preocupação. É a mesma coisa de ônibus e aí vai. Então, uma viagem segura. Agora, o que é que nós precisamos ter certeza para termos uma viagem segura? O importante é quem vai com você. Claro, vai comigo a minha família, as pessoas que eu amo, conhecidos, muito bem. Mas, além delas, quem mais deve ir com você para que você tenha uma viagem tranquila? E muitas vezes a pessoa vai sozinha, né? Mas se ela tiver o Senhor com ela, Deus com você é o suficiente, não precisa de mais ninguém. Mas em todos os momentos nós temos que ter a presença do Senhor, temos que ter a sua proteção. Numa viagem, num passeio, em qualquer momento que a gente for se locomover de um lugar para o outro, ore, peça a direção do Senhor. E meditando nesse tema, uma viagem segura, me fez lembrar uma viagem que Esdras, o escriba, ele teve que fazer. Lembrando agora desse contexto, eles estavam na Babilônia, já tinham passado por 70 anos de cativeiro, né? O povo de Israel foi levado por Nabucodonosor na Babilônia, terminou o período dos 70 anos, voltaram, uma leva, cerca de 50 mil judeus, voltaram com Zorobabel para Jerusalém para reconstruir o templo. Passaram-se muitos anos, cerca de quase 70 anos, e agora, no governo já do rei Artaxerxes, tivemos o rei Ciro Dario e agora o Artaxerxes, que também era medo-persa, e lá da Pérsia, então, ele autoriza, agora Esdras, que era o escriba dedicado na lei, a regressar também da Babilônia para Jerusalém. Então, ele vai autorizar, né, esta viagem, uma viagem longa, uma viagem que levou cerca de 4 meses para que eles conseguissem, então, se locomover da Babilônia até Jerusalém. E aí nós vamos ver uma carta que o Artaxerxes, esse rei, dá para Esdras, para que ele possa ir, com liberdade de ir. Então, os reis medos e persas foram bons reis com relação ao povo de Israel, eles beneficiaram o povo de Israel. Primeiro, Ciro deu o decreto autorizando o povo a regressar, depois Dario confirmou esse decreto e agora Artaxerxes vai também liberar Esdras e uma companhia com ele, cerca de 1.700 pessoas. Lá no capítulo 7 do livro de Esdras, dá o relato de todas as famílias que foram com Esdras. E ele tinha o objetivo de levar a lei para o povo que estava lá em Jerusalém já há muitos anos. Tinham voltado com Zorobabel, cerca de 70 anos atrás. E agora Esdras, então, é liberado pelo rei Artaxerxes para ir fazer esta viagem, uma viagem longa. Hoje você pega um avião, né, poucas distâncias, uma longa distância você corre em poucos minutos, poucas horas. Mas naquela época nós sabemos a precariedade que eram os transportes e levaram 4 meses para fazer esta viagem. Agora, uma viagem segura, 4 meses, nós temos aí assaltantes, nós temos aí ladrões no meio do caminho, nós temos aí situações que a gente até nem espera, talvez a gente nem prevê que possa encontrar, né? Pela estrada, pelo caminho, por essa trilha de quase 4 meses, ou melhor dizendo, 4 meses que eles levaram. Então nós vamos ler um pouquinho disso e o que é que levou Esdras a fazer esta viagem e o que é que ele fez
fez antes de fazer esta viagem. Então eu quero lembrar esta passagem com você lá em Esdras, capítulo 7. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Então ele vai fazer lá um relato. Então está lá, capítulo 7, versículo 6. E este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Então, no primeiro dia do primeiro mês, eles saíram esta caravana da Babilônia para Jerusalém, e chegaram lá no primeiro dia do 5º mês, 4 meses de viagem. E o rei Artaxerxes tinha dado autorização para que eles levassem quem quisessem, e também toda a prata, o ouro que o próprio rei doou, e também aqueles que eles conseguiram pegar do povo para poder levar para Jerusalém. Dando sequência aqui, então olha aqui, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Olha aqui a intenção do coração de um homem que tem uma viagem longa para fazer, com uma grande responsabilidade, conduzindo uma caravana e com muito dinheiro, muita prata, muito ouro, porque eles tinham que chegar lá, ensinar a lei e também oferecer holocaustos para o Senhor, com relação a todo o povo. Então, veja o que é que estava no coração de Esdras. Então, quando a gente vai fazer uma viagem, seja a negócio, seja a passeio, nós temos que estar preparados para as situações que poderão surgir. E no coração dele, ele estava lá preparado no seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esse era o projeto, esse era o propósito. Eu vou lá para ensinar, para cumprir os estatutos, a lei e para ensinar para aquele povo. Eles estavam lá já meio perdidos, já estavam fazendo coisas erradas. No capítulo seguinte do livro de Esdras, você vai ver, já estava vendo casamentos com pessoas estranhas, e aí já estava trazendo novamente confusão dentro do povo de Israel. Então, ele saiu com esta finalidade. Mas aí vamos falar da viagem, que levou aí 5 meses. Esta é, pois, versículo 11 do capítulo 7 de Esdras, esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. E aí ele escreve a carta. Por mim, se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto a parte do rei e dos seus 7 conselheiros é mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e ouro que achares em toda a província de Babilônia, com ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente ofereceram para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Então, olha a caravana que eles estavam indo, um grupo de pessoas, uma caravana de cerca de 1.000 e poucas pessoas, 1.700 pessoas mais ou menos, e agora eles estão levando a prata, o ouro que o próprio rei e os seus conselheiros deram voluntariamente, e também a prata e o ouro que eles arrecadaram no meio do povo, porque nem todos voltaram, nem todos voltaram com Zorobabel, assim, há 70 anos atrás, e nem todos voltaram agora também com Neemias. Muitos ficaram, se estabeleceram na Babilônia. Mas aqueles que não voltaram, eles contribuíram com prata, com ouro, com bens, para que eles levassem e oferecessem sacrifícios ao Senhor Deus, porque o templo agora já estava construído, né? O templo lá
que havia sido iniciado com iniciado com Zorobabel, que havia voltado da Babilônia, agora já tinha sido concluído. E Esdras então vai para no seu coração ensinar a lei, fazer aquele povo ficar firme nos caminhos do Senhor. Mas aí você viu por esta carta que o rei concedeu tudo o que ele pediu, e o rei agora também deu voluntariamente, né, dos seus bens, da sua prata, do seu ouro, dos seus conselheiros. Então a gente pode imaginar uma caravana para uma viagem de cerca de 4 meses, e eles precisavam ter uma viagem segura. E aí o que me chama bem a atenção, no capítulo seguinte, ele fala assim, até marquei aqui, olha, Esdras 8, 21 a 23, ele fala assim, ali, junto ao canal de Ava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e os nossos filhos, com todos os nossos bens. Ele tinha pedido para o rei, né, a permissão para ir, o rei disse que poderia ir, o rei deu lá o prata, o ouro, os bens que ele precisava, mas agora ele tinha que conduzir essa viagem. Então ele proclama ali um jejum, né, junto ao rio Ava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e os nossos filhos, com todos os nossos bens. 4 meses de viagem. Como eu falei anteriormente, que situações eles poderiam enfrentar, mas eles estavam agora se precavendo. Vamos orar, vamos pedir, vamos jejuar, vamos pedir a proteção do Senhor. E ele conclui aqui, olha, a importância dessa oração. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos nossos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito, tinha dito ao rei, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos, e essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então, uma viagem com o propósito de levar a palavra, fazer com que aquele povo tivesse intimidade com Deus, mas o desafio era grande, muita coisa poderia acontecer. O rei tinha dado tudo isso, mas como eles mesmos, antes de pedirem ao rei, tinham falado ao nosso Deus, a bondosa mão dele nos protege e nos guarda. E agora o rei concedeu que eles fossem. E ele sentiu vergonha de pedir ao rei, olha rei, manda aí também os soldados, manda aí uma escolta, para que a gente possa ter uma viagem segura, sem problemas, sem nenhum assalto no meio do caminho. E como o rei já tinha concedido tudo aquilo que eles haviam pedido, e eles próprios tinham dito que a bondosa mão do Senhor Deus estava sobre eles, porque Deus protege aqueles que o amam, que o servem, e ele ficou envergonhado de pedir. Então, por causa disso agora, veja que atitude importante, que exemplo que nós podemos copiar. Eles jejuaram, né? Colocaram ali, se humilharam perante o Senhor. Senhor, nós temos um desafio pela frente, temos uma viagem, temos uma jornada a cumprir, que o Senhor esteja conosco, que a tua bondosa mão esteja presente, que o Senhor nos guarde e nos proteja de todo perigo e de todo mal. E aí eles oraram, jejuaram e pediram a proteção. Então uma viagem segura tem que ter Jesus aí, o Senhor Deus tem que estar presente. Olha, nós temos que fazer a nossa parte, como eu falei no início, né? Se você vai de carro, prepare o teu carro, faça uma revisão, né? Calibre os pneus, tenha também, faça a sua parte de respeitar as regras, né? As leis do trânsito, as placas, tudo mais, faça a sua parte, seja prudente, mas é fundamental e indispensável a presença do Senhor. Muitas vezes a gente, aquele anseio de passear, de correr, de poder usufruir das férias e aquela euforia, a gente deixa de fazer o principal, que é orar, que é pedir a proteção de Deus. Aqui nós vamos ver que eles tinham uma grande missão para levar a palavra, levar o escriba, que era Esdras, tinha que ir levar a palavra de Deus para aquele povo que já estava se perdendo. Mas ele sentiu o peso da responsabilidade. E agora, então, conclamou todo mundo ali para fazer um jejum. Eles jejuaram, oraram e tiveram uma viagem segura, tranquila. E no versículo 31 do capítulo 8, ele conclui assim: e partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos
da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. A boa mão do Senhor nos livrou das mãos dos inimigos, daquele que nos armavam ciladas, e eles chegaram seguros, eles chegaram em paz, porque jejuaram, buscaram ao Senhor. Então é importante nós entendermos isso. Não faça nada sem antes consultar ao Senhor. Vai passear? É um passeio, olha, eu estou descontraído, eu estou tranquilo, não tenho pressa para chegar, eu vou com muita segurança. Eu creio que a gente tem todo o cuidado, né? Mas nós não sabemos o que o inimigo está tentando fazer para impedir que a gente tenha uma viagem segura, abençoada e tranquila. Então é muito importante não sair de casa, agora no período de férias, que você está viajando ou está retornando, não saia, não volte, não pegue o seu carro, não viaje sem orar antes, sem pedir a direção, a proteção do Senhor, porque Ele está presente em todo lugar. E Ele esteve lá, estendeu a boa mão. Olha, quantas situações terríveis poderiam ter acontecido. Os inimigos poderiam terem se levantado, as ciladas poderiam ter sido armadas, mas Deus, na sua bondosa mão, como Ele mesmo falou aqui, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, Ele livrou-nos. Quantas coisas a gente percebe que Deus nos livra e quantas coisas a gente nem imagina que Deus nos livra. Ele livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Aí eles chegaram em Jerusalém, e aí depois você vai ver na sequência do livro de Esdras, que ele vai lá explicar a lei, muitos casamentos mistos, casamentos com povos estranhos, aí ele vai ter que ensinar aquele povo a ter o temor de Deus. Lembrando que o propósito de Esdras era lá, no seu coração ardia a vontade de ir ensinar a palavra, ensinar os caminhos, os estatutos do Senhor. Quando nós temos esse objetivo de poder fazer a obra do Senhor, às vezes a gente sai em viagens de trabalho, em viagens missionárias, em viagens a serviço, e Deus sabe o que está no nosso coração. Quando a gente tem algo sério para fazer e resolver, e a gente pede a bênção e a proteção do Senhor, jamais Ele vai nos desamparar, jamais Ele vai deixar de ouvir, jamais Ele vai deixar de nos proteger. Então, que este exemplo aqui de Esdras, que possa ser um exemplo que possamos praticar nos dias de hoje. Que a gente olhar para esta situação, era uma viagem, 4 meses, com muita responsabilidade, com muito prata e ouro e tudo aquilo que eles precisavam levar para comprar muitos sacrifícios, holocaustos eles fizeram, para que aquele povo voltasse nos caminhos do Senhor. Então, nós sabemos a grande responsabilidade de Esdras e o grande amor que ele teve para levar os ensinos da palavra de Deus para aquela nação. Nós temos hoje problemas também, problemas os mais diversos, a nossa família, trabalho, quantos de nós não estamos passando por problemas talvez na área da saúde, relacionamentos, às vezes conflitos dentro do casamento, são situações. O jejum e a oração não é só para aquele momento da viagem, nós estamos falando aqui um momento específico, que ele orou especificamente por causa de uma viagem, mas o jejum e a oração é um momento que nós podemos praticar todo o tempo na nossa vida. Nós temos uma dificuldade para resolvermos, vamos colocar a nossa casa em jejum. Ele colocou todo o povo que estaria indo com ele. Por que não colocar agora na nossa casa? Tem um problema de relacionamento, vamos todos nos unir, orarmos ao Senhor, buscarmos a sua face, jejuarmos por um propósito. E o Senhor, a boa mão do Senhor, como esteve com Esdras, estará conosco também. Então é na área da saúde, na área de relacionamento conjugal, na área profissional, na área sentimental, em qualquer área da nossa vida. Nós podemos apresentar diante do Senhor. Eu sei que nós podemos ter esse privilégio de nos consagrarmos ao Senhor para pedirmos a Ele. E Ele, com a sua boa, bondosa mão, com certeza irá estender para cada um de nós. Então não deixe que isto seja uma prática na nossa vida. O jejum e a oração, o louvor, a adoração, a gratidão. Como é gostoso você sair, pegar uma estrada e colocar um louvor e cantando, louvando ao Senhor, e Ele estará ali, Ele estará junto com você, porque é importante, o Senhor estar com você, Férias é importante, mas quem vai com você? Além da tua família, quem mais você vai levar? Que o Senhor, que a bondosa mão do Senhor esteja lá, estendida sobre a sua vida, protegendo e guardando. E no nosso dia a dia, como eu falei, vamos também apresentar as nossas causas constantemente diante do Senhor. E Ele, com certeza, nunca vai deixar de nos ouvir. E eu tenho aqui um relato até de um caso que aconteceu, um caso verídico, No ano de 1756, a França iria
invadir a Inglaterra. Isso é um caso real. O rei da Inglaterra convoca todas as igrejas para jejuarem e orarem, porque era iminente a invasão. Seria, talvez, né, a desgraça da Inglaterra, porque a França iria invadir a Inglaterra. As igrejas estiveram, então, neste dia lotadas, orando e jejuando pela nação. Como é importante nós orarmos, jejuarmos pela nossa nação. Estamos aí numa campanha de jejum e oração pela nação. Estamos orando pelo Brasil, que é a nossa nação, há muitos anos, pedindo ao Senhor misericórdia, que dê sabedoria, dê entendimento, dê responsabilidade aos nossos líderes, para que tenhamos paz. A Bíblia fala, né, que de fato, quando o justo governa, o povo se alegra. E nós temos que orar para que haja justiça no nosso governo. Então, é nosso papel como cidadãos e como cristãos de intercedermos para que tenhamos paz. E aqui, olha, veja a responsabilidade. Um rei, ele pede então para que convoque todas as igrejas que se coloquem em posição de luta, de jejum e oração. E aquele dia foi um dia especial. O rei da Inglaterra convoca todas as igrejas para jejuarem e orarem. As igrejas estiverem nesse dia lotadas, orando e jejuando pela nação. John Wesley, mais tarde, ele registrou em seu diário de que aquele dia foi o dia mais importante da história da Inglaterra, pois Deus ouviu as orações e deu o livramento. Olha que maravilhoso! Quando a gente está no meio do problema, do fogo cruzado, a gente não sabe o resultado final. Mas a situação é a seguinte: vamos convocar o povo a orar, a jejuar, a buscar ao Senhor. A bondosa mão do Senhor certamente será estendida, como foi com Esdras, foi com a Inglaterra e será com você, será comigo na hora da luta, da necessidade, do problema, da dificuldade. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. Nós temos estas armas poderosas, que é o jejum, a oração e o louvor. Põe essas armas em ação. A gente tem armas poderosas e a gente guarda as armas, a gente não usa as armas. E o inimigo, ele não faz isso, não. O inimigo vem com tudo que ele pode em cima da gente, porque ele quer realmente destruir as nossas vidas. Mas a bondosa mão do Senhor, eu gosto dessa frase, né? A bondosa mão do Senhor. Dá para você imaginar assim, o seu carro indo na estrada e a bondosa mão do Senhor sobre o seu carro. Você pegando o avião e a bondosa mão do Senhor sobre aquela aeronave. E assim, sobre o ônibus, sobre o trem, sobre o que for. Qual seja a sua condição, a bondosa mão do Senhor estará com você. Que a gente possa aprender, né, com esses exemplos maravilhosos da palavra do Senhor e colocar em prática na nossa vida. Todos nós temos lutas, meu irmão, e todos nós podemos usar destas armas poderosas que o Senhor nos deixou disponíveis. Vamos jejuar, orar. Olha, jejuar não é tão agradável, né? Quando a gente jejua, a gente mortifica a carne, a gente domina a carne, a gente mostra que o corpo, né, pode ser dominado, os nossos desejos podem ser dominados. Então a gente subjuga esse corpo por um propósito maior, porque estamos querendo algo melhor, é sacrificar alguma coisa para algo melhor. E como Deus se agrada do jejum, da oração, do louvor, porque Ele habita no meio dos louvores. Então, que a gente possa aprender, porque a vitória está aí para todos nós, a bondosa mão do Senhor está disponível para todos nós. Vamos usufruir desta proteção, desse livramento. Então, uma viagem segura, e nós estamos também viajando, né? Então, estamos numa jornada para a eternidade. A nossa jornada nessa terra tem um tempo, todos nós temos um tempo determinado por Deus. A Bíblia fala que Ele conhece os nossos dias antes que cada um deles existisse. Ele já escreveu no seu livro todos os nossos dias. Então, a nossa jornada também precisa ser segura. Nós precisamos ser protegidos todos os dias pelo Senhor. Todos os dias precisamos da bondosa mão do Senhor sendo estendida sobre as nossas vidas para nos guardar, para nos fortalecer, porque os dias são maus, as lutas, as provações são diárias e a gente não pode abaixar a guarda e não podemos nos entregar achando que o inimigo, né, pode armar ciladas e olha, eu vou ficar com medo de continuar nesta caminhada, de continuar servindo ao Senhor. Não, a bondosa mão do Senhor estará presente conosco. Então vamos confiar no Senhor. Que o Senhor possa te abençoar essa semana, que você tenha uma semana gostosa, uma semana feliz, uma semana de paz, sabendo que a bondosa mão do Senhor estará sobre a sua vida. Curve a sua cabeça por um instante. Senhor, muito obrigado por esses momentos tão especiais que passamos aqui, meditando um pouquinho na Tua Palavra. Como é importante meditarmos nela, como nós encontramos na Tua Palavra exemplos, sempre um exemplo precioso para o momento que vivemos.
Então, Senhor, obrigado por esse exemplo que Esdras nos deixou, que antes de enfrentar aquele desafio, aquela jornada, ele orou, ele jejuou e a tua bondosa mão esteve com eles. Eles tiveram uma viagem tranquila, segura, e ele pôde concluir então aquele projeto ardente que estava no seu coração, que era proclamar a tua palavra para aquele povo que estava em Jerusalém. Obrigado, Senhor, porque nós podemos também buscar ao Senhor nas horas mais difíceis. Sabemos que o Senhor nunca nos desamparou e que sempre estará conosco. Aceita a nossa gratidão, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha uma semana gostosa, uma semana feliz, uma semana de paz, em nome de Jesus. Receba a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso se tiver alguém ao seu lado. Uma boa semana. Deus te abençoe.